Capítulo 2 – Novo convite do Capitão Nemo. No dia 28 de fevereiro, quando ao meio-dia o Nautilus retornou à superfície, a 9 graus 4 de latitude norte, achava-se à vista de uma terra distante 8 milhas a oeste. A princípio observei uma aglomeração de montanhas, com mais ou menos 700 metros de altitude e formas caprichosamente modeladas. Verificada a altura do Sol, voltei ao salão e, quando nossa localização foi registrada no mapa, constatei que estávamos diante da ilha do Ceilão, pérola que pende do lobo interno da Península Índica. Fui procurar na biblioteca algum livro relativo a essa ilha, uma das mais férteis do globo. Encontrei justamente um volume de H. C. Sir, Ace, intitulado Ceylon and the Singalese. Ao retornar ao salão, a primeira coisa que fiz foi inteirar-me das coordenadas do Ceilão, ao qual os antigos atribuíram diversas denominações. Localizava-se entre 5 graus 55 e 9 graus 49 de latitude norte, e entre 79 graus 42 e 82 graus 4 de longitude, a leste do meridiano de Greenwich. Seu comprimento era de 430 km e sua largura máxima de 230, a circunferência, de 130 km, e a superfície, de 65 km², isto é, um pouco inferior à da Irlanda. O Capitão Nemo e seu imediato apareceram naquele momento. O capitão deu uma espiada no mapa e voltou-se para mim. "Em a ilha do Ceilão", disse ele, terra célebre pelos bancos de pérolas. Seria de seu agrado, professor Aronnax, visitar um desses bancos? Sem dúvida alguma, capitão. Será. Visitaremos os viveiros, mas não veremos os pescadores, pois a pesca anual ainda não começou. Pouco importa. Darei ordens para rumarmos ao Golfo de Manaar, aonde chegaremos à noite. O capitão disse algumas palavras a seu imediato, que saiu na mesma hora. Pouco depois o Nautilus retornava plenamente a seu elemento líquido, com o manômetro indicando uma profundidade de 10 metros. Com o mapa diante dos olhos, procurei então o Golfo de Manaar. Encontrei-o no 9º paralelo, na costa noroeste do Ceilão. Era formado por uma linha que partia da pequena ilha de Manaar e, para alcançá-lo, tínhamos que subir toda a costa ocidental do Ceilão. Professor, disse-me o Capitão Nemo, embora haja pescaria de pérolas no Golfo de Bengala, no Mar das Índias, nos mares da China e do Japão, nos mares do sul da América, no Golfo do Panamá, no Golfo da Califórnia, é no Ceilão que essa pesca consegue os melhores resultados. Chegamos um pouco cedo, talvez. Os pescadores reúnem-se durante o mês de março no Golfo de Manaar, e ali, durante 30 dias, 300 embarcações dedicam-se à lucrativa exploração dos tesouros do mar. Cada embarcação é tripulada por 10 remadores e 10 pescadores. Estes, divididos em 2 grupos, mergulham alternadamente e descem a uma profundidade de 12 metros, usando uma pedra pesada presa entre os pés e uma corda amarrada no barco. Quer dizer, indaguei, que esse procedimento primitivo ainda é adotado? Ainda, respondeu o Capitão Nemo, embora o fruto dessas pescarias pertença ao povo mais industrioso do globo, aos ingleses, a quem foram cedidas pelo Tratado de Amiens em 1802. Parece-me, porém, que seu escafandro seria de grande utilidade nesse tipo de operação. Sim, pois esses pobres pescadores aparentemente não se mantêm muito tempo debaixo d'água. O inglês Percival, em sua viagem ao Ceilão, observou efetivamente um cafre que permanecia 5 minutos sem subir à superfície, mas o fato não me parece digno de crédito. Sei que alguns mergulhadores chegam a 57 segundos, e os melhores deles a 87, todavia estes são raros, e ao voltar a bordo, os infelizes expelem água cor de sangue pelo nariz e os ouvidos. Creio que a média de tempo que os pescadores podem suportar é de 30 segundos, durante os quais se esfalfam para juntar numa pequena rede todas as ostras perlíferas que arrancam. Via de regra, porém, esses pescadores têm vida curta, em sua vista se debilita, surgem ulcerações nos olhos, feridas formam-se em seus corpos e não é raro serem acometidos por uma apoplexia no fundo do mar. Sim, concordei, é uma triste profissão, servindo apenas à satisfação de alguns caprichos. Mas diga-me, capitão, quantas ostras uma embarcação dessas pesca por dia? Entre 40 e 50 mil dizem até que em 1814, durante uma pescaria patrocinada pelo governo inglês, os mergulhadores trouxeram 76 milhões de ostras em 20 dias de trabalho. Pelo menos esses pescadores são bem remunerados? Perguntei. Miseramente, professor. No Panamá, ganham apenas $1 por semana, mas em geral recebem 1 centavo por cada ostra com pérola, e quantas não coletam que não contém nenhuma? 1 centavo para uma gente humilde que enriquece os patrões. É odioso. Dito isto,
professor, declarou o capitão Nemo, seus companheiros e o senhor visitarão o banco de ostras de Manaar. Se, porventura, algum pescador já se encontrar por lá, ótimo, acompanharemos seu trabalho. Combinado. A propósito, professor Aronnax, tem medo de tubarões? De tubarões? A pergunta pareceu-me, no mínimo, ociosa. E então? Insistiu o capitão Nemo. Admito, capitão, que ainda não estou muito familiarizado com esse gênero de peixes. Pois nós estamos acostumados com eles, replicou o capitão Nemo, com o tempo, também se acostumará. Aliás, estaremos armados, e no caminho talvez possamos caçar algum esqualo. É uma caçada interessante. Sendo assim, até amanhã, professor, e bem cedo. Dizendo isso num tom displicente, o capitão Nemo deixou o salão. Se o convidassem para caçar ursos nas montanhas da Suíça, o leitor diria, ótimo. Amanhã iremos caçar ursos. Se o convidassem para caçar leões nas planícies do Atlas ou tigres nas selvas da Índia, você diria, parece que vamos caçar tigres ou leões. Mas se o convidassem para caçar tubarões em seu elemento natural, é possível que o leitor pedisse para refletir antes de aceitar o convite. Passei a mão na testa, de onde brotavam algumas gotas de suor frio. Pensemos, ruminei, e ganhemos tempo. Caçar lontras nas florestas submarinas, como fizéramos nas florestas da Ilha Crespo, vá lá, mas percorrer o fundo dos mares quando estamos praticamente certos de lá encontrar tubarões é bem diferente. Claro que sei que em determinados países, nas Ilhas Andamão em especial, os negros não hesitam em atacar o tubarão, punhal numa das mãos e laço na outra, mas sei também que muitos dos que enfrentam esses formidáveis animais não voltam vivos. Ademais, não sou negro, e, ainda que o fosse, penso que uma ligeira hesitação de minha parte não seria descabida nesse caso. E eis-me divagando a respeito de tubarões, sonhando com aquelas vastas mandíbulas dotadas de múltiplas carreiras de dentes e capazes de cortar um homem ao meio. Já sentia certa dor em torno dos rins. Depois, não podia digerir a naturalidade com que o capitão fizera aquele deplorável convite. Parecia até que se tratava de desentocar uma inofensiva raposinha. Bom, pensei. Conselho não vai querer vir de jeito nenhum, o que me dispensará de acompanhar o capitão. Quanto a Ned Land, confesso que não tinha tanta certeza de sua sensatez. Um perigo, por maior que fosse, sempre tivera uma atração para sua natureza belicosa. Retomei a leitura do livro de Sir, mas folheava mecanicamente, vendo mandíbulas escancaradas nas entrelinhas. Naquele momento, Conselho e o canadense entraram com os semblantes serenos e até mesmo alegres. Não sabiam o que os esperava. Por Deus, professor, anunciou Ned Land, seu capitão Nemo, que o diabo carregue, acaba de nos fazer um amável convite. Ah, disse eu, vocês sabem, e que o patrão me perdoe, interveio o Conselho, mas o comandante do Nautilus nos convidou para visitar amanhã, na companhia do patrão, os magníficos viveiros de ostras do Ceilão. Fez isso em termos excelentes e comportou-se como um perfeito cavalheiro. Não falou mais nada? Nada, patrão, respondeu o canadense, a não ser que já lhe havia feito o mesmo convite. De fato, respondi. E não lhes deu nenhum pormenor sobre e nenhum, senhor naturalista. Irá conosco, certo? Eu, sem dúvida. Vejo que gostou da ideia, mestre Land. Sim, é curioso, muito curioso. Perigoso, talvez. Acrescentei num tom insinuante. Perigoso, respondeu Ned Land, uma simples excursão a um viveiro de ostras. Decididamente, o capitão Nemo julgara inútil suscitar imagens de tubarões na mente de meus companheiros. Eu, por minha vez, olhava para eles pesaroso e como se já lhes faltasse algum membro. Devia preveni-los? Sim, sem dúvida, mas não sabia como agir. Patrão, me disse Conselho, poderia nos dar alguns detalhes sobre a pesca das pérolas? Sobre a pesca em si ou sobre os incidentes que, sobre a pesca, respondeu o canadense. Antes de pisar o terreno, é melhor conhecê-lo. Pois bem. Sentem-se, amigos, que vou lhes ensinar tudo o que o inglês Sir acaba de ensinar a mim mesmo. Ned e Conselho acomodaram-se num sofá, e a primeira pergunta do canadense foi: professor, o que é uma pérola? Caro Ned, respondi, para o poeta a pérola é uma lágrima do mar, para os orientais, é uma gota de orvalho solidificada, para as damas, uma joia de forma oblonga, com brilho hialino,
de uma substância nacarada que elas carregam no dedo, no pescoço ou na orelha. Para o químico, trata-se de uma mistura de fosfato e carbonato de cal com um pouco de gelatina, e, por fim, para os naturalistas, não passa de uma secreção doentia do órgão que produz a madrepérola em certos bivalves. Ramo dos moluscos, acrescentou o conselho, classe dos acéfalos, ordem dos testáceos. Precisamente, sabe o conselho. Ora, entre esses testáceos, a orelha do mar-íris, os pregados, as tridacnas, as pinhas marinhas, em suma, todos os que secretam a madrepérola, isto é, a substância azul, azulada, roxa ou branca que reveste o interior de suas valvas, são suscetíveis de produzir pérolas. Os mexilhões também? Perguntou o canadense. Mais claro. Os mexilhões de certos cursos d'água da Escócia, do país de Gales, da Irlanda, da Saxonia, da Boêmia, da França, o ótimo. Prestaremos atenção de agora em diante, atalhou o canadense. Porém, continuei, o molusco por excelência que destila a pérola é a ostra perlífera, a Meleagrina margaritifera, a preciosa pintadina. A pérola em si não passa de uma concreção nacarada configurada numa forma globular. Ou ela adere à concha da ostra ou se incrusta nos interstícios do animal. Sobre as valvas, a pérola é aderente, sobre as carnes, é livre. Mas tem sempre como núcleo um pequeno corpo duro, seja um óvulo estéril, seja um grão de areia, em torno do qual a matéria nacarada sedimenta-se ao longo de vários anos, sucessivamente por camadas finas e concêntricas. É possível encontrar mais de uma pérola numa única ostra? Perguntou o conselho. Sim, meu rapaz. Existem determinadas pintadinas que são autênticos porta-joias. Houve inclusive quem mencionasse uma ostra, mas permitou-me duvidar do fato, com não menos de 150 tubarões em 150 tubarões. Exclamou Ned Land. Eu falei tubarões? Reagi prontamente. Quer dizer, 150 pérolas. Tubarões não faria nenhum sentido. De fato, concordou o conselho, mas agora nos ensine como essas pérolas são extraídas. Os pescadores procedem de várias maneiras, até mesmo arrancando-as com alicates, quando as pérolas aderem às valvas. Mas em geral estendem as pintadinas sobre esteiras na praia, onde, ao ar livre, elas morrem. 10 dias depois, já num satisfatório estado de putrefação, elas são mergulhadas em vastos reservatórios de água do mar e, em seguida, abertas e lavadas. É nesse momento que começa o duplo trabalho dos exímios pescadores. Primeiro, eles separam as placas de madrepérola conhecidas no comércio pelos nomes de argêntia prateada, bastarda branca e bastarda negra, que são expedidas em caixas de 125 a 150 kg. Em seguida, retiram o parênquima da ostra, fervem-no e coam-no a fim de não perderem nem a mais ínfima das pérolas. O preço das pérolas varia de acordo com o tamanho? Perguntou o conselho. Não somente de acordo com o tamanho, respondi, mas também com a forma, com a água, isto é, sua cor, e com o oriente, isto é, o aspecto irisado e cintilante que as torna tão encantadoras. As pérolas mais bonitas são denominadas pérolas virgens, pois se engendram por si mesmas no tecido do molusco, são brancas, geralmente opacas, mas às vezes de uma transparência opalina, e em geral esféricas ou piriformes. Com as esféricas, fazem-se braceletes, com as piriformes, balangandãs, e como estas valem mais, são vendidas por unidade. As outras pérolas aderem à concha da ostra. Mais irregulares, são vendidas a peso. Finalmente, numa ordem inferior, classificam-se as pérolas menores, conhecidas como sementes, as quais são vendidas a metro e destinadas exclusivamente aos bordados dos paramentos eclesiásticos. Mas esse trabalho, que consiste em separar as pérolas pelo tamanho, deve ser demorado e difícil, observou o canadense. Nada disso, meu amigo. Esse trabalho é feito por meio de 11 peneiras ou crivos perfurados com um número variável de orifícios. As pérolas que permanecem nas peneiras, as quais possuem de 20 a 80 orifícios, são de primeira linha. As que não escapam das peneiras com 100 a 800 orifícios, são de segunda. Por fim, constituem a semente as pérolas para as quais se usam as peneiras com 900 a 1000 orifícios. Muito engenhoso, opinou o conselho, e percebo que a divisão, a classificação das pérolas, é operada mecanicamente. E o patrão pode nos dizer quanto rende a exploração dos bancos de ostras perlíferas? Segundo o livro de Sir, respondi, os viveiros do Ceilão são arrendados anualmente pela soma de 3 milhões de tubarões. Francos. Consertou o conselho. Sim, francos.
3 milhões de francos, corrigi. Mas acho que esses viveiros deixaram de produzir o que produziam antes. O mesmo acontece com os viveiros americanos, que, sob o reinado de Carlos V, produziam 4 milhões de francos, atualmente reduzidos a 2/3. Em suma, podemos estimar em 9 milhões de francos o faturamento geral com a extração das pérolas. A propósito, indagou o conselho, não existem pérolas famosas, cotadas a um preço altíssimo? Sim, meu rapaz. Dizem que César presenteou Servilha com uma pérola avaliada em 120 mil francos. Também ouvi uma história segundo a qual uma certa dama antiga bebia pérolas no vinagre, disse o canadense. Cleópatra. E esclareceu o conselho. Devia ser má, acrescentou Ned Land. Detestável, amigo Ned, respondeu o conselho. Mas um copinho de vinagre que custa 150 mil francos é uma bela iguaria. Lamento não ter esposado essa dama, disse o canadense, agitando o braço com uma cara pouco tranquilizadora. Ned Land, marido de Cleópatra. E exclamou o conselho. Já estive para me casar, conselho, respondeu seriamente o canadense, e não é culpa minha se a coisa não foi adiante. Eu tinha inclusive comprado um colar de pérolas para Cat Tender, minha noiva, que, por sinal, casou-se com outro sujeito. Pois bem, esse colar não me custou mais de $1,50, e, ainda assim, o senhor professor queira acreditar em mim, suas pérolas não teriam passado pela peneira de 20 buracos. Meu caro Ned, expliquei, rindo, eram pérolas artificiais, simples glóbulos de vidro besuntados por dentro com essência do Oriente. Então essa essência do Oriente, respondeu o canadense, deve custar os olhos da cara. O mesmo que nada. Não passa da substância prateada da escama do albornete, recolhida na água e conservada no amoníaco. Não tem valor algum. Talvez tenha sido por isso que Cat Tender se casou com outro sujeito, retrucou filosoficamente Mestre Land. Mas, voltando às pérolas valiosas, eu disse, não creio que jamais soberano algum tenha possuído uma superior à do Capitão Nemo. Esta? Perguntou o conselho, apontando para a magnífica joia exposta sob o vidro. Certamente não me engano atribuindo-lhe um valor de 2 milhões de francos. Adiantou-se conselho. Sim, concordei, 2 milhões de francos. Mas provavelmente custou ao capitão o simples trabalho de recolhê-la. Ei! Exclamou Ned Land. Quem sabe amanhã, durante nosso passeio, não encontramos uma gênia. Está brincando. E espantou-se conselho. E por que não? De que nos serviriam milhões a bordo do Nautilus? A bordo, não, recuou Ned Land, mas em outras latitudes. Oh, outras latitudes. Duvidou o conselho. O que Mestre Land disse não deixa de fazer sentido, ponderei. E se um dia levássemos para a Europa, ou para a América, uma pérola de alguns milhões, isso daria no mínimo uma grande autenticidade e, ao mesmo tempo, grande valor ao relato de nossas aventuras. E exatamente, animou-se o canadense. Mas, insistiu o conselho, que sempre encarava as coisas do lado prático, será que essa pesca das pérolas é perigosa? Não, respondi intempestivamente, sobretudo se tomarmos certas precauções. Qual seria o risco? Escarneceu Ned Land. Engolir uns goles de água do mar. Acho que sim, Ned. A propósito, meu caro, eu disse, tentando imitar o tom displicente do Capitão Nemo, por acaso tem medo de tubarões? Respondeu o canadense, um arpoador profissional. É minha profissão zombar deles. Não se trata, expliquei, de pescá-los com um esmerilhão, içá-los ao convés de um navio, cortar sua cauda com um machado, abrir sua barriga, arrancar-lhe o coração e lançá-lo ao mar. Trata-se então de... Sim, precisamente. Na água? Na água. Por Deus, com um bom arpão. Saiba, professor, esses tubarões são bichos desajeitados. Eles precisam ficar de barriga para cima para abocanhá-lo, e nesse ínterim. Ned Land tinha uma maneira de pronunciar a palavra abocanhar que dava calafrios na espinha. Muito bem, e você, conselho, o que acha desses esqualos? Pois serei franco com o patrão, disse conselho. Já estava na hora, pensei. Se o patrão vai enfrentar tubarões, disse conselho, não vejo por que seu fiel criado não os enfrentaria também.